Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui para o canal da matéria de Ética e Integridade. Hoje iremos falar sobre o Decreto 1171 de 94, que trata sobre a integridade do servidor público, sobre a ética do servidor público no seu ambiente, de trabalho, na vida laboral, vamos falar assim. E lembrando para vocês que o intuito deste canal é somente compartilhar com vocês o meu momento de estudo, o momento que eu tiro para resolver questões. Esses vídeos são 1% do momento que eu tenho de estudo, mas que eu quero compartilhar com vocês, para passar também para vocês um pouco do que eu conheço, para pegar feedbacks com vocês. Gosto muito quando vocês interagem aqui nos comentários. Então, vocês deixem aqui no comentário o que vocês estão achando, o que vocês acham que pode melhorar. Eu sempre estou aqui aberta a receber dicas de como melhorar aqui os vídeos durante o meu momento de estudo. E já vamos iniciar aqui na questão do CESP, né? Certo ou errado? E já vou pegar aqui o meu marcador de texto para já iniciar a leitura. Aqui, ó, CESP 2015 MPU. Para que a conduta do servidor público seja considerada irrepreensível, é suficiente que ele, olha o nome, suficiente, tá? Que ele observe as leis e as regras imperativas. Quando fala aqui que é suficiente que ele observe as leis e as regras imperativas, imperativa é aquilo que está dando um comando, uma ordem, né? Então, eu já ficaria aqui de olho aberto por causa dessa palavra suficiente, tá? Vou até marcar ela aqui mais uma vez para dizer que o que eu acho que está errado nessa questão é essa palavra suficiente. Eu vou dizer que está errada essa questão. Vamos para os comentários. Vamos lá, comentários. O Código de Ética estabelece para o servidor público valores que vão muito além da legalidade. Ou seja, não somente aquilo que está escrito, tá? Mas também existem outros conjuntos que devem ser respeitados. Aqui, ó, vamos relembrar o que diz o inciso 2º. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais essa letra, né? Olha, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. O elemento ético é aquilo em que é aceito, né, na sociedade, atitudes, formas de se comunicar que seja de forma ética, que seja aceita pela comunidade, pela sociedade, e nem sempre vai estar tudo escrito na lei, né? Então, tem que se levar em consideração o elemento ético. Continuando a leitura, assim não terá que conduzir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 2º da Constituição Federal. O artigo 37 fala sobre as condutas do servidor público, né? Fala um pouco mais também sobre o serviço público. Para ser considerado irrepreensível, a conduta do servidor deverá ir além dos aspectos legais. Devem ir além do aspecto legal, pautando-se também pela conveniência, oportunidade e honestidade. Perfeito, né? Nem tudo a lei vai poder dizer o que é honesto e o que não é honesto, né? Então, tem que se basear pelo que a sociedade aceita, do que é a forma honesta de se proceder, né? Até mesmo o que deve ser conveniente e não conveniente em determinados momentos. Interessante, né? Aqui o gabarito é letra, perdão, não é letra, é errada a alternativa. Vamos para a segunda questão, bem devagarzinho, porque são questões de certo e errado, para a gente não pegar spoiler, né? Opa, vai ter que ficar até aqui.
Vamos lá, a segunda questão da CESP 2016, TCE-PA, julgue o item que se segue, relativo à ética na administração pública. Situação hipotética, servidor público, ocupante de cargo de chefia, já marcar aqui, flagrou um colega de trabalho assediando sexualmente a secretária da repartição onde ambos trabalham e, em solidariedade a essa colega, não denunciou o ato. Flagrou uma colega de trabalho assediando sexualmente. Sim. Então, no caso, o que está dizendo aqui é que o chefe flagrou uma colega assediando outro servidor, né? No caso, é uma secretária, tá? Aí ele não denunciou o ato por solidariedade. Olha aqui, ó, solidariedade, até mesmo se não fosse em solidariedade, se ele tivesse sido omisso, né? Eu acho que estaria errada, com certeza, a ação dele. Vamos bem devagarzinho aqui. Assertiva nessa situação, como o motivo original para a omissão do fato foi o espírito de solidariedade. A atividade do servidor não poderá ser caracterizada como desvio. Errado, né? Errado, porque a atitude dele, como eu falei, por mais que seja de solidariedade ou não, ele foi ali omisso em foi omisso com a outra colega, né? Na verdade, colega não, com a secretária que foi assediada. Então, para mim essa aqui está errada, né? Porque aqui está falando que é independente, né? Ó, né? Deixa eu ler novamente para não falar nada errado. Nessa situação, como a motivação original para a omissão foi o fato de o espírito de solidariedade da atividade do servidor não poderá se caracterizar como desvio ético. Errado. É considerado sim um desvio ético por omissão, né? Até mesmo por faltar ali com o devido dever legal de denunciar, de prestar solidariedade, não a colega que estava assediando, mas com a secretária que estava sendo assediada. Então, para mim, está errado. Vamos colocar aqui já nos comentários. Trata-se de uma conduta vedada e, portanto, deve ocorrer a comunicação ao superior. Aqui nós estamos no inciso 15. É vedado o servidor público, letra C, ser em função de seu espírito de solidariedade, é vedado. Conviver com o erro ou infrações ou infração e este código de ética e ao código de ética de sua profissão. E nós temos a 14, né? Isso. São deveres funcionais do servidor público, letra M. Comunicar imediatamente ao seu superior todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo-se as providências cabíveis. Exatamente, ele foi omisso, ele deveria ter tomado a providência cabível, que era de denunciar o ocorrido, né? Então, aqui nós já temos o gabarito da questão, que é errada por esta razão. Vamos já passar para a terceira questão. Da CESP, Sebrasp. Não acredito que eu estou falando desde o início CESP. Sério? Eu estou falando desde o início CESP? Perdão, gente. Vamos lá. Sebrasp. 2016. Anvisa. Carlos, formado em medicina, foi contratado temporariamente pela União para atuar na rede de saúde do Rio de Janeiro, de modo a apoiar eventual crescimento da demanda em decorrência dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Durante a experiência, ao atender um paciente que fazia uma consulta de rotina não emergencial, Carlos, sem conhecimento técnico, olha, vamos já marcar aqui, ó, não era emergência. Carlos não tinha conhecimento técnico nem capacitação prévia. Resolveu operar, olha a loucura, resolveu operar sozinho
um aparelho de ressonância magnética, danificando e gerando um prejuízo em mais de R$ 1 milhão ao hospital. A comissão de ética, ao analisar a conduta de Carlos, concluiu que ele seria passível de punição com a penalidade de censura, mas deixou de aplicá-la por se tratar de servidor temporário. Pois é, ele cometeu ali uma ação que é passível de punição. A comissão somente decidiu que ia ser uma penalidade de censura e mesmo assim decidiu não aplicá-la, né? Vamos lá. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. A Comissão de Ética agiu em desacordo com o Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos Civil do Poder Executivo Federal, pois, na situação dada, o fato de Carlos ser servidor temporário não exime de observância do referido código. Perfeito, né? Ele sendo temporário, ele sendo permanente, ele sendo qual seja a categoria, não exime ele de observar o código que diz como deve ser pautada a conduta do profissional, ou seja, ele médico ou não. Continuando a leitura. Razão por que a comissão deveria sim ter aplicado a penalidade descrita. Para mim, isso aqui está perfeito. Está perfeito porque a comissão aqui foi falha ao não aplicar, por mais que fosse a censura, né? A penalidade de censura. Para mim está certo. Comentário. Agiu de forma incorreta a comissão de ética, uma vez que o presente código também é aplicável a servidores temporários. Perfeito. Aqui nós temos o inciso 24. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força da lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, prestar serviços de natureza permanente, temporário. Aqui é o caso dele, temporário, né? Aí nós temos também o caso dos permanentes ou excepcional, que eu já tratei de cada um desses com vocês numa aula específica, se eu não estou enganada, foi de administração pública, né? Que falava sobre o tipo de contratação do servidor público, né? E aí a gente falou da categoria deles e falou sobre os permanentes, os temporários, os excepcionais. Eu falei para vocês sobre os agentes honoríficos, agentes comissionários, os agentes políticos. Então, eu vou deixar aqui no card para vocês, tá ok? Vamos lá, continuar a leitura. Ainda que sem atribuição financeira, perfeito, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Perfeito, né? Assim, a questão de ética, ela é pautada um pouco no senso comum. Talvez a pessoa nunca tenha escutado, assim, falar sobre ética no serviço público ou não tenha estudado o código de ética, que é esse aqui, que é o decreto 11.171 de 94, mas pelo um pouco do senso comum pode pensar que é um absurdo, né? A pessoa cometeu um ato que ele fez um ato que ele não era preparado para aquilo, causando um prejuízo, né, para o ente público. Ele sim deve ser punido. E aí a comissão não pune ele, então, pelo senso comum, você já sabe que está errado, você já sabe que ali é uma conduta que não pode ser permitida pelo Estado e deve ser sim punida. E é bem interessante, né, pensar por este lado do senso comum. E vamos aqui para... Ai, gente, perdão, já peguei um leve spoiler aqui, mas vamos lá, para a quarta questão, Sebrasp 2015, MPU. Decoro, por ser uma disposição interna,
para agir corretamente, não é passível para o servidor público de ser apreendido ao longo de sua carreira? Meus amigos, o decoro que eu já ouvi muito falar é o decoro parlamentar, né? Que é uma conduta que deve ser seguida, como se fosse assim um acordo entre os parlamentares de seguir uma conduta ali ética, uma conduta moral. Eu acredito que tá errado, né? Porque aqui tá falando não é possível, trazendo isso para o lado de qualquer agente público, qualquer servidor público. Falando em decoro, falando em ética, tá falando aqui ó, que não é possível, não é passível para o servidor público de ser apreendido ao longo de sua carreira. Gente, não, né? Isso que tá errado. Vamos lá, comentário. É correto afirmar, conforme o inciso 1º do decreto 11.140, perdão, 1171 de 94, que o decoro é uma disposição interna que rege as condições dos servidores públicos e é passível de ser aprendido ao longo de sua carreira, seja no exercício da função ou fora dela. Sim, até então que nós não estamos dentro da carreira, nós não somos ainda, mas seremos, eu acredito nisso. Nós seremos sim agentes públicos, tomaremos posse do nosso cargo e nós já podemos desde agora aprender como é que é uma conduta ética, o que é um decoro. Então a gente pode sim aprender, tá? Por isso que está errada a alternativa. E é com essa questão de número 4 que eu vou finalizando por aqui com vocês as nossas questões da Sebrasp. Mas antes de encerrar o vídeo, lembrar vocês, né, que estamos aqui com nossos 10 dias de prática para aprovação no CNU, da qual eu já falei com vocês no outro vídeo. Mostrei também para vocês um pouco do sumário e aqui nós temos 7 dias de garantia. Então, vocês vão ficar totalmente satisfeitos com o material. Falei para vocês sobre as vantagens, né, que é um roteiro de revisão, tarefas diárias, questões atualizadas de 2024. Falei para vocês também que a última prova que a Seis Gran Rio, que é a nossa banca, fez a prova, foi agora em 2024. Então aqui dentro desse roteiro de estudo nós temos muitas questões atualizadas de 2024 e que com certeza a banca vai tirar daqui alguma questão, nem que seja reformulada ou seja parecido, mas vai ter, porque essa é a tendência das bancas, né? Sempre tá pegando questões antigas ou novas e reformulando, ou até mesmo trazendo parecido, né? Bem parecido. Então é aqui, eu estou entregando para vocês o ouro. Vou trazer aqui para vocês o passo a passo, 10 dias de prática, né? E, gente, eu agradeço vocês por terem ficado até o final do vídeo. Conta aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Deixa o like aqui neste vídeo para eu continuar aqui com vocês até o dia da nossa prova, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!